Bom dia, meninos. Hoje a gente vai ter uma aula diferenciada, uma pequena demonstração do funcionamento do coração, o principal órgão do sistema cardiovascular. Como vocês já estão estudando, o sistema cardiovascular ele consiste em o coração, que é a máquina principal, e os vasculares, que são as ramificações que levam esse sangue do coração e distribui por todo o corpo. Nós vamos ver hoje mais ou menos o funcionamento desse coração através de uma explicação simplificada da dissecação de um órgão, que é este coração, o coração de bovino, certo? O coração bovino, que é um mamífero, bem maior do que o coração humano, mas por ser mamífero tem as mesmas cavidades e as mesmas funções do coração humano. Primeiro vamos entender como é esse coração dos mamíferos. O coração do mamífero ele é dividido em 4 cavidades, ou 4 câmaras, que ele tem como função principal manter a nossa circulação de forma completa e fechada, certo? Completa, porque ela vai ter que atingir todos os órgãos e sem que haja mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Então, houve essa evolução para o coração das aves e mamíferos, porque ele faz com que o sangue entre nessas 4 câmaras, não se misture e gere bastante energia. Por que isso foi importante? Essa evolução foi importante. Porque os mamíferos, nós somos homeotérmicos, mantemos a temperatura do nosso corpo constante. E por manter isso, a gente tem um gasto energético muito elevado. Para isso, eu preciso de um coração potente e um sistema de ramificações bastante específicos e que façam essa distribuição do sangue mantendo esse equilíbrio térmico. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ver um pouco desse órgão externamente, por fora, quais são as principais funções, certo? Cortei. Vai. Então, inicialmente a gente vai ver a parte externa desse músculo, certo? Então, como o nome já está dizendo, músculo, o coração, ele é um órgão bastante musculoso, que ele vai ter como principal função esse bombear o sangue. Então, para isso, ele vai ser formado do tecido muscular estriado liso, diferente do tecido do músculo, que é o estriado, esse aqui é o liso. Por quê? Porque isso confere a ele maior resistência. Uma curiosidade que a gente pode ver é que nós temos as 4 cavidades, ventrículos e átrios, e aqui nessa base, que a gente chama de base do coração, a gente vai ter uma maior estrutura muscular. Por que a gente vai ter essa maior estrutura muscular? Porque quando passa pelo átrio e cai no ventrículo, esse coração precisa retornar. E aí esse movimento, esse músculo bem mais reforçado, bem mais forte, ele trabalha fazendo a compressão e devolvendo esse sangue. Ou que ele recebe do corpo para o pulmão, para a troca gasosa, ou do próprio coração para o restante do corpo, pelas artérias, como a gente vai ver mais detalhadamente depois. Então, para isso, ele precisa ter um músculo firme e bastante potente para fazer esse movimento de recolher e expulsar o sangue. O que a gente pode observar aqui nessa parte externa? Primeiro, vocês podem ver que ele é todo irradiado de veias, que a gente consegue ver aqui que o coração está bastante fresco. Se eu comprimir assim, vocês verem esse sangue circulando. Isso aqui são as artérias coronarianas. Elas saem da aorta, que é a artéria que transporta sangue rico em oxigênio. E essas artérias coronarianas, qual a função dela? Irradiar sangue para o próprio músculo do coração. Porque ele precisa estar bastante irradiado para exercer bem a sua função. Então, ele precisa dessa oxigenação perfeita. Então, aqui a gente tem as artérias coronarianas que trazem o sangue rico em oxigênio para que o coração trabalhe com essa função de bombear o sangue. Então, a gente está percebendo aqui, ele divide, ela também serve para dividir o coração. Se vocês perceberem, ela passa nessa divisão aqui, ó, perfeitamente ao meio, onde eu posso dividir entre o ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E uma curiosidade é porque, se vocês perceberem, ele é revestido e composto desse músculo, dessas gorduras, né? Tecido adiposo, que a gente chama, que é o tecido de gordura. Para que serve esse tecido adiposo? Ele serve aqui, porque ele é mais rígido, como forma protetora dessas veias, dessas artérias coronarianas. Então, ele protege de forma rígida essas artérias. Uma forma que deixe elas trabalhando e
um problema que a gente viu, que essas artérias coronarianas, se elas tiverem algum problema de entupimento, elas podem causar o problema de infarto de miocárdio, porque elas deixam de irrigar o sangue para o músculo do miocárdio para fazer a função de bombeamento. Agora que a gente viu a parte externa do coração, certo? Com suas principais funções, a diferença entre veia e artéria, a gente vai ver um pouco da parte interna desse coração. Aqui nós teríamos os dois átrios, que foi removido na hora do corte, né? Que ele foi separado do corpo, do restante do corpo do boi. Então a gente houve esse rompimento dos dois átrios, mas a gente via pela forma muscular, aqui estão os dois átrios, e abrindo o coração, a gente pode ver as 4 câmeras, as 4 cavidades. Vamos observar algumas diferenças que existem aqui. Aqui nessa parte estariam os átrios, na parte superior, na base os ventrículos. Eu posso observar que aqui, ó, ele está bem mais estreitinho do que aqui. Qual a diferença principal? Aqui eu tenho o lado esquerdo do coração. Nós já vimos que do lado esquerdo está o sangue arterial, rico em oxigênio. Que daqui ele sai desse ventrículo, passa para o átrio e é distribuído para o corpo, para irrigar os demais órgãos. E aí, como é que ele é bem menor assim? Não é que ele seja, é uma cavidade, não é que ela seja menor, ela é mais musculosa. Então, aqui eu tenho um músculo que divide o coração ao meio, direito e esquerdo, e aqui eu tenho o ventrículo esquerdo. E se vocês observarem, ele é muito musculoso, bastante musculoso. E é isso que dá a impressão que o nosso coração ele pulsa do lado esquerdo, porque ele fica localizado, centralizado, com a parte do ventrículo esquerdo que fica embaixo, ela se situa um pouco nessa região do peito, e como ela é bem mais forte, porque aqui eu vou ter o impulsionamento do sangue, do coração para o corpo, então ele é uma parte bem mais musculosa, bem mais densa. E isso faz com que a gente sinta o coração batendo com mais intensidade nessa região. E dê a impressão que as pessoas dizem que o coração está do lado esquerdo. É por causa dessa estrutura esquerda ser bem mais densa, bem mais musculosa do que a direita. Por quê? Porque eu preciso de mais força, porque é aqui que vai impulsionar o sangue desse órgão para irrigar todas as partes do corpo. É o que a gente chama de sístole no batimento cardíaco. E agora vamos às partes internas. Eu posso ver aqui as cavidade, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo. E separando eles, a gente tinha as válvulas, certo? Para que servem as válvulas, menino? Para que o sangue não retorne. Então, ele tem que trabalhar sempre em um sentido só. Ele vem para o átrio, do átrio ele cai no ventrículo e daí ele é impulsionado através do batimento para onde ele deve ir, ou para o corpo ou para o pulmão. Então, essas válvulas, elas abrem quando o coração está em diástole, relaxa, e o sangue passa da parte de cima para a parte de baixo. E depois ele contrai e ela já vai abrir outra válvula para levar o sangue. Por exemplo, quando o sangue chega pela veia cava e traz do corpo para o coração. Então, ele vem da veia cava, cai no átrio direito, aí a válvula tricúspide, que é a válvula do lado direito, se abre, ele vem para o ventrículo direito. Depois ele impulsiona novamente, bate novamente, e aí esse sangue que veio do corpo, que está no ventrículo direito, rico em gás carbônico, ele vai sair pela veia pulmonar, que é essa daqui, ó, sai por aqui, pela veia pulmonar, e vai para o pulmão para que haja troca gasosa. Lá no pulmão ele recebe o gás oxigênio, retorna pela artéria pulmonar e vem para o ventrículo esquerdo e depois ele é lançado pela aorta para distribuir esse oxigênio em toda a parte do corpo. Então, entenderam bem, né? Preciso que essa parte seja mais densa, mais musculosa, porque é ela que vai impulsionar que o sangue saia do coração. Preciso que essa veia aorta seja mais resistente, porque ele vai ser impulsionado numa pressão maior, chega ao corpo, entra nas células, faz todo aquele processo de respiração celular, lá é transformado em gás oxigênio,
vem pelas veias cavas para o átrio direito, ventrículo direito, volta para o pulmão. Então, num processo circulatório que a gente chama de circulação sistêmica, do corpo para o coração e depois uma pequena circulação que é a circulação pulmonar, que sai do coração para o pulmão, para que haja troca gasosa. E para isso o coração precisa estar funcionando bem, né? E isso aqui para mostrar para vocês são as cordas tendíneas, elas são feitas de ligamentos, certo? Então ela mantém essa estrutura do coração toda fixa para que quando ele bata, ele contraia e relaxe de forma bem harmônica, né? Que vocês já viram, já mandei para vocês esse vídeo, que a gente precisa ter um batimento cardíaco harmônico, que no adulto ele vai de 70 a 100 batimentos por minuto. Precisamos ter uma pressão arterial que a gente conta de 12 por 8 ou 120 por 80, que o número maior é a sístole quando o coração contrai e esse número menor é a diástole quando o coração relaxa. Então contraiu, expulsou o sangue, relaxou, o sangue volta para o coração. Bom, gente, era isso por hoje. Uma aula rápida, né, sobre um pouco da anatomia, as principais funções do coração. Trabalhamos com o coração bovino. O tamanho bem maior, porque como a gente sabe, o nosso coração tem que ter o tamanho aproximado da nossa mão fechada. Isso varia, vai ser de acordo com a sua mão. Quem é maior vai ter uma mão maior, então aproximadamente o tamanho da sua própria mão vai ser seu coração. Se ele tiver alguma anatomia, algum problema cardíaco, ele pode aumentar seu tamanho, mas isso não significa que ele vai ter maior efetividade, ser mais efetivo o seu trabalho, porque músculos maiores não significam que ele vai ter um maior rendimento. Eu preciso de músculos fortes e músculos saudáveis. O coração é um órgão muscular e eu posso treinar. Vocês viram, a gente fez um teste de frequência respiratória e frequência cardíaca através da medição da pulsação da veia radial. E eu não devo elevar, se eu sou uma pessoa saudável, eu tenho que ter meus batimentos cardíacos em repouso aproximados aos meus batimentos cardíacos após uma atividade física. Se ele altera em níveis muito altos, significa que meu coração está trabalhando muito forçado, então ele está tendo dificuldade de passar essas sangue por essas veias. E a gente pode treinar nosso coração. Como? Fazendo atividades físicas, se alimentando de alimentos saudáveis e principalmente mantermos uma vida ativa, não sedentária. Porque o sedentarismo, ele leva a essa alta diferença entre batimentos em repouso e batimentos após atividade física. O ideal é que a gente pratique exercícios e que a gente controle essa diferença. Porque aí eu não estou sobrecarregando meu coração se eu tiver que fazer alguma atividade física. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até quando a gente estiver em sala de aula novamente. Beijos! Vai mandar. Aí quando eu estiver pronta eu mando pra você.